Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este terceiro domingo da Páscoa do ano A. O texto deste domingo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, versículo 14 e do 22 até o 33. De antemão, você que não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de irmãos que você puder. O texto diz assim: No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-os das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Amados irmãos e irmãs, antes de continuar, só quero comentar uma coisa para vocês, rapidinho. O nosso canal está chegando aqui já bem perto da marca dos 10.000 inscritos. Ao chegar, eu tenho muitas surpresas, não é só uma, para você que está acompanhando os vídeos aqui. Então, se você puder ajudar para que mais pessoas se inscrevam para a gente atingir mais rápido a meta, aguardo por você, viu? Eu agradeço muito. Mas vamos lá. O personagem central hoje que fala no texto não é Jesus, obviamente, não estamos dentro do Evangelho, mas é o personagem de Pedro. Obviamente você já deve saber que a história já vai nos indicar que Pedro ele foi o primeiro papa da igreja. Nós estamos então diante daquele que foi o primeiro chefe da igreja primitiva. Não é à toa que é ele que se levanta, é ele que fala ao povo e por aí vai. Ora, vamos entender um pouco alguns detalhes importantes. Quem é que era Pedro antigamente? Quando nós vamos para o Evangelho de João, ele vai nos dizer, por exemplo, que Pedro era pescador, ele vivia em Betsaida, na Galileia, e foi André, seu irmão, que o apresentou para Jesus. Os outros evangelhos já nos dão uma informação importante, que Jesus diz que vai fazer de Pedro agora pescador de homens. Os evangelhos também nos mostram que juntamente com Tiago e João, esses três aqui formavam um grupo muito íntimo de Jesus, ao ponto de que os três foram para o monte, para o episódio da transfiguração, estavam lá no Getsemane, no momento da agonia de Jesus. E a grande pergunta é por que Deus escolheu Pedro? Ora, não é porque ele era alguém bom, não é porque ele era justo ou mais santo, enfim, foi pura graça de Deus. Isso porque Pedro era impulsivo, arrogante, orgulhoso. Então, a gente começa a refletir um pouco, das características desse Pedro que Deus o chama pela graça. Estou comentando isso porque da mesma forma como Deus um dia chama Pedro, Deus também chama a mim, chama a você. E nós somos chamados não porque somos os melhores, porque sabemos de tudo, mas porque é a graça de Deus que nos alcança. É interessante fazermos duas reflexões então. De pescador, Pedro agora se torna em Atos dos Apóstolos um pregador. De Pedro, ele agora se torna a pedra fundamental no aspecto institucional da igreja. Alguém que fala com firmeza como uma pedra. Alguém que não tem medo, que tem ousadia, que tem parresia na sua fala.
E aí o que é que acontece? É interessante você perceber que Pedro vai da pregação da Páscoa para as consequências da Páscoa. Isso porque ele não apenas fala quem Jesus é, mas ele também nos lembra das consequências, que é o Espírito Santo que é derramado sobre aquele povo no versículo 33, como ele relata. E aí vamos olhar um pouco o contexto da pregação de Pedro. Pedro vai começar no versículo 22 falando sobre Jesus, dizendo que ele foi um homem, ou seja, ele é alguém que se encarnou, mas a gente sabe muito bem que Jesus não é apenas homem, ele é homem e também é Deus. Jesus não é um homem qualquer. A primeira coisa que Pedro deseja dizer é isso. Hoje temos uma tendência de classificar Jesus como se ele fosse um homem inteligente, um sábio do passado, um rabino apenas e por aí vai. Jesus é mais do que tudo isso. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Depois, continuando ainda, é interessante você perceber que Pedro vai colocar, no versículo 23, que em seu desígnio e previsão, Deus determinou que Jesus fosse entregue. Ou seja, é interessante você perceber que parece que às vezes a gente vai olhando para o relato de Cristo e nós vemos a imagem de um homem fracassado. E é por esse motivo que hoje existe um espetáculo bem equivocado de igrejas modernas que estão apagando a cruz, tiram Cristo da cruz. Tem gente que não quer mais falar do Cristo crucificado, como se parece que a cruz é algo ruim. Mas ora, a cruz não é fracasso de Deus, de modo nenhum. Deus sempre teve controle de todas as situações. Deus enviou seu Filho para que ele pudesse nos salvar. O povo mata, mas Deus não permite ser fracassado. Ele ressuscita Jesus dos mortos. É isso que muito bem é colocado aqui por Pedro. Podemos trazer essa reflexão para nós, né? Quantas e quantas vezes na nossa vida nós sentimos que a nossa missão foi fracassada, não é? A minha missão na minha família foi fracassada, mas Deus é especialista em retirar pessoas do fracasso e poder exaltá-las quando elas são como Jesus, obedientes ao Pai. E aí, continuando, amados irmãos e irmãs, depois o próprio Pedro ele cita um salmo, né? Quando ele vai falar do versículo 25 até o versículo 28. Aqui ele está citando, na verdade, o Salmo 16, que costumeiramente falando o povo coloca que foi Davi que escreveu. Hoje em dia os estudiosos já apontam que talvez não, mas Pedro coloca isso. E nesse salmo é colocado, né, que na verdade a sua alma não ficará lá na região dos mortos, o seu santo não vai experimentar a corrupção. E a gente percebe que esse salmo não valeria para Davi, porque Davi na verdade morre, seu corpo é deteriorado, ou seja, acaba, né, experimentando a corrupção. Então na verdade esse salmo não se encaixa para Davi. E aí para quem ele vai se encaixar? Para Jesus. Então, na verdade, Pedro é que atualiza o texto bíblico na pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, ele coloca, então, Jesus maior do que a pessoa de Davi, né? Davi foi um grande rei, o pessoal sabia que em volta dele tinha muitas promessas, mas agora Pedro diz, olha, Jesus é muito maior do que Davi. E aí, amados irmãos e irmãs, depois é interessante, ainda olhando para esse texto de Pedro, é importante você perceber que Pedro, em momento algum, coloca a vida dele como foco. O foco é Cristo e não é qualquer Cristo. É o Cristo crucificado e que depois ressuscitou. Pedro não dissocia Jesus da cruz. A gente não pode ter medo de anunciar para as pessoas que nós seguimos um Cristo que morreu por amor. A gente não pode desligar, né? Parece que é Cristo aqui e a cruz lá. Não, Cristo está unido à cruz. E amados irmãos e irmãs, já para finalizar, eu quero chamar a atenção de uma coisa. O que foi que fez Pedro de pescador se tornar pregador? De uma pessoa qualquer se tornar alguém agora que a sua pregação é como uma pedra, é firme, ele não tem mais medo, ele anuncia com autoridade. Sabe o que foi que fez isso? Foi uma experiência que ele teve. E uma experiência não com qualquer pessoa, é com Cristo ressuscitado. Porque quando Jesus estava em vida, Pedro se relacionava com ele, mas não era a mesma coisa. É a experiência que Pedro faz com o ressuscitado. Entende o quanto é que a Páscoa pode nos transformar? Eu posso me transformar em alguém infinitamente melhor, mas eu preciso ter uma experiência real com o Cristo crucificado. E aí, para poder fermentar essa minha fala, eu trouxe 2 citações do Papa Francisco. Ele já disse essas seguintes expressões. Primeiro, que a fé cristã não é uma teoria, mas é um encontro. Tem pessoas que acham que a fé é apenas uma teoria que eu estudo, e aí eu falo bem isso porque eu amo estudar teologia, passaria horas e horas lendo, discutindo, enfim, isso me aguça, mas eu preciso entender que a minha fé, ela não é teórica, ela é uma fé que é encontro.
E além disso, o Papa também falou, isso aqui já numa ocasião para jovens, Jesus não é uma ideia ou um conjunto de regras morais, mas ele é uma pessoa, ele é um amigo, ele é um companheiro de viagem. Tem pessoas que acham que Jesus fica no campo das ideias, né? Então você fica, enfim, uma situação muito bem estranha. Parece que é uma ideia que algumas pessoas acreditam e fica no campo das ideias, eu não converso com ele, ele não fala comigo. Mas Jesus, ele é amigo, gente. Eu não posso reduzir Jesus, por exemplo, a regras, né? Especialmente no aspecto litúrgico. O pessoal, quando vai falar de liturgia, só fala de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, e esquece que a liturgia é encontro com uma pessoa, que essa pessoa é Jesus Cristo. Se nós entendermos que, na verdade, Jesus ele é uma pessoa e que eu posso me relacionar, que eu posso me encontrar com ele, eu tenho certeza que, assim como Pedro, nós também vamos ser outros Pedros, anunciando e proclamando a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que exemplo de Pedro, nesta primeira leitura, nós também possamos ter um encontro com Cristo e anunciar para todo mundo essa grande boa nova, esse é o Evangelho. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você tenha gostado muito desse estudo deste domingo. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!